E aí, bora entender de uma vez por todas o que é a umidade relativa do ar? Para isso, eu trouxe aqui algumas garrafas que vão ajudar a gente a entender isso de uma maneira mais fácil. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, eu sou Andresa Barbosa, criadora da Arquiteta Conforteira. Se você é novo por aqui, está chegando agora, já aproveita para fazer parte desse movimento da Arquiteta Conforteira, se inscreve em algum lugar por aqui e segue a gente para que você possa receber mais informações sobre esse mundo do conforto térmico, especialmente carta solar e todas as características da arquitetura bioclimática. Então, olha só, eu peguei essa garrafa para que a gente possa entender de uma maneira mais fácil o que é a umidade relativa do ar e por que você precisa entender ela no conforto térmico e principalmente para o projeto arquitetônico. Então, imagina o seguinte, o termo é umidade relativa do ar. Logo, você já precisa entender que existe um parâmetro onde eu estou tendo uma relação. É em relação a algo. Então, se eu tenho uma umidade relativa, eu estou te dizendo que eu tenho um valor relacionado a alguma coisa. Tá, o que é esse parâmetro principal onde a umidade relativa vai estar sendo comparada, digamos assim? É a umidade absoluta. E aí entra a nossa garrafinha. Então imagina que essa garrafa, ela seja capaz de ter dentro dela 1 litro de água, beleza? Então a umidade absoluta desta garrafa é 1 litro. Se a gente está falando de umidade, a gente está falando de vapor de água, tudo bem? Então tá, a umidade absoluta dessa garrafa é de que ela é capaz de absorver 1 litro de vapor de água. Porém, acho que tá dando para ver aí, né? Essa garrafa ela não tá completamente cheia. Ela tá 50% cheia. Então, é como se ela tivesse aqui com 50% de umidade relativa nesse nosso exemplo aqui lúdico, para que seja mais fácil de entender. Eu poderia ter 1 litro de água, é o máximo que essa garrafa aguenta, mas ela não está cheia, ela tem 50% dela cheia. Tenho 500 ml, eu tenho uma umidade relativa de 50%. Então, quando você fala de umidade relativa, você está dizendo o seguinte, ó, de 100% de vapor de água que cabe neste espaço, eu estou com esse percentual de vapor. Ó, nesse espaço aqui, onde vai caber 1 litro de vapor de água, umidade absoluta, eu estou neste momento com 85% dessa capacidade já preenchida. Para vocês terem uma ideia, agora, em Belém, no exato momento que eu estou gravando este vídeo, a umidade relativa está em 84% e está chovendo desde as 3 horas. Eu estou gravando exatamente próximo das 7 da noite. Então, olha só. O que acontece se eu encher essa garrafa até o talo dela? Se eu vou sair de 50% de água e vou colocar 100% de água e eu continuar enchendo, se eu colocar 2 litros de água aqui, gente, vai caber os 2 litros aqui? Não vai, porque ela só suporta 1 litro. O que vai acontecer se eu continuar enchendo? A garrafa vai derramar. É exatamente isso que acontece na atmosfera. Quando eu tenho muito vapor de água, muito vapor de água, muito vapor de água, a ponto da minha umidade relativa chegar a 100%, a atmosfera ela não suporta mais, ela já está saturada. Ela chegou na umidade absoluta. Ela vai precisar derramar esse vapor de água. E a atmosfera derrama esse vapor de água no formato de chuva. Muito bem. Então, quando eu atinjo o ponto de saturação da minha umidade relativa em relação à minha umidade absoluta, eu vou ter precipitação pluvial, que também pode depois ser outro tipo de precipitação, neve e por aí afora. Mas vamos focar nas chuvas, né? Então, é muito importante você entender o conceito da umidade absoluta, o conceito da umidade relativa e o que acontece quando a umidade relativa
atinge o nível da umidade absoluta e aí você vai ter precipitação pluvial. Lembrando que se eu mudo de garrafa, essa daqui, por exemplo, imagina que essa daqui tem a capacidade de 1,5 litros. Concorda comigo que essa vai aguentar 1 litro, mas essa vai aguentar 1,5 litros? Então, se eu tiver 2 litros de água, essa daqui vai derramar 1 litro para fora, vai chover 1 litro. Mas essa aqui não, vai chover 500 ml. O que eu estou querendo dizer para vocês? Cada temperatura, cada garrafa vai ter uma condição de capacidade de umidade. Então, a gente tem, sim, conexões entre a questão da temperatura do ar e da umidade relativa e absoluta. Mas para esse vídeo não ficar mais longo, vamos focar só em entender a questão da umidade, porque isso é super importante para você entender as condições de chuva e depois para você levar essa compreensão da precipitação pluvial para os seus projetos. Um último detalhe para a gente fechar esse vídeo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. E é o seguinte, eu sempre falava para os meus alunos, especialmente na época que eu dei aula há alguns anos atrás em Manaus. A gente precisa indicar, por exemplo, uma calha para cobertura sabendo das condições de chuva. Porque senão, imagina, chove pra caramba num determinado período do ano e você não tem noção o que é chover 100 milímetros, o que é chover 20 milímetros. Vocês conseguem entender o que é isso, o que significa quando chove pra caramba? Vocês têm noção de que o quanto que choveu de milímetros naquele dia? Quando chove assim muito pouquinho, vocês têm noção? É preciso ter essas noções para ajudar nos dimensionamentos, por exemplo, de uma calha, para você saber se você vai colocar uma calha que vai ter um volume de absorção menor ou maior, a depender da região que você está. Percebam como todas essas coisas estão conectadas, mas nesse vídeo é para você somente focar em aprender umidade absoluta, relativa e que essas umidades vão variando também conforme a temperatura. Eu espero que você tenha entendido, que eu tenha conseguido fazer entender. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo. Quem sabe ele é o próximo. Aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo. E a gente tem também o Instagram do @arquitetaconforteira. Vejo vocês em breve. Tchau!